Bom dia, queridos. Bom dia, querida. Hoje, sexta-feira, dia 14, mês de maio, você está recebendo a minha presença na sua casa, né? E você está me vendo, eu não estou lhe vendo, mas acredito que a minha visita na sua casa para lhe trazer bênção, hein? Bênção sem medida, beleza? Então, você está no canal Samuel Buralho, um canal que estuda as profecias do Apocalipse da forma real e verdadeira, querendo passar para vocês as verdades contidas nesse livro relacionado ao que há de acontecer no nosso planeta. Então, até aqui, no capítulo 13 que nós estamos lendo, observamos que tudo já se passou na história. A gente já está há quase 2000 anos, ou um pouco mais de 2000 anos de Jesus Cristo para os nossos dias, beleza? Então, é claro e evidente que, já que o Apocalipse começa a contar a história a partir do ano que Jesus começou a preparar a sua igreja, então é lógico e evidente que já tem 2000 anos de história aí. Bom, mas como eu falei, você está no canal Samuel Buralho e a única coisa que a gente exige de você, exige no sentido com democracia, lógico, é que você ative o sininho quando você se inscrever, tá bom? E ao mesmo tempo dá o seu like, o like é importante para que a gente tome uma proporção gigantesca, que a gente chegue a mais pessoas. E é lógico e é evidente que se você concorda com o que você está ouvindo, você vai mandar esse vídeo para parentes, para amigos, para os grupos que vocês estão e vai indicar para outras pessoas, beleza? Porque aqui a gente só fala no assim diz o Senhor, não assim diz o pastor, nem assim diz o padre, nem assim diz o papa, nem assim diz o bispo, nem assim diz o apóstolo, nem assim diz ninguém. Aqui é assim diz o Senhor, pois toda a interpretação a gente busca na Bíblia, né? Só tem Bíblia e história, história e Bíblia. Tá vendo esse barulho aí, gente? Isso é o cacau que está caindo aqui na cidade de Arapiraca. Uma chuva boa para limpar o clima, né? E melhorar o ar. Bom, vamos lá. Então, ontem nós falamos sobre o capítulo 13, versículo 1. Nós vimos aí o significado de mar. Mar significa as nações. Besta significa poder. Nós sabemos que houve 4 bestas no mundo que dominou o planeta. Babilônia, Medo e Pérsia, e a Grécia e depois o Império Romano. O Império Romano teve 7 formas de governo e a última foi o papado, ou o poder papal, que é uma mistura de igreja com o Estado. E tinha-se 10 chifres. Os 10 chifres nós sabemos que são os 10 países europeus. E as 7 cabeças da besta representam ali 7 colinas, como diz a Bíblia Católica, né? E como diz essa outra Bíblia Católica, muito conhecida, eu gosto muito dessa Bíblia, todas as duas têm uma linguagem maravilhosa. E também o Manual Adventista, né? Os Adventistas também apresentam as 7 colinas como as 7 cabeças da besta, como as 7 colinas, e também tem esse significado aí. Bom, e as 7 cabeças também tinham nomes de blasfêmia. Então, logicamente, se as 7 cabeças têm nome de blasfêmia, então ela não só representa montes, também representa reis e reis que blasfemaram e muito contra o Senhor. E aí a 7ª cabeça, essa é que blasfemou mesmo. Tem um documento de um dos papas. Deixa eu ver aqui como é o nome do papa. Deixa eu ver aqui, é o papa. Bom, deixa eu ver aqui, o Papa o documento é Bula do Papa Bonifácio VIII, promulgado em 18 de novembro de 1302. Na bula diz assim: além disso, toda criatura humana sujeita ao romano pontífice, digamos e definimos e declaramos que é absolutamente necessário para a salvação. Então, se você quiser se salvar, se agarra aí, no caso hoje, o Francisco, e você vai ser salvo. Eu continuo aqui com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então vamos lá, vamos para frente, que lá atrás vem gente. Agora a gente vai
o versículo 2. O versículo 2 diz que essa besta era semelhante a um leopardo, com pés como de urso e boca como boca de leão. E deu-lhe o dragão poder, o seu trono e grande autoridade. Interessante é que lá no livro de Daniel, ele diz que, lá no livro de Daniel, ele chega a dizer que esse poder que surgiria, ele faria essas coisas, mas não com o seu próprio poder, né? Ele não era com o poder dele que ele estava executando toda aquela coisa, aquele poder e etc. Então, esse poder, lógico, aqui Apocalipse diz que vem do dragão, e dragão é Satanás. Nesse caso aqui, eu também disse que dragão, dependendo do momento da leitura, você vai entender que o dragão é o diabo, literalmente, direto, e você vai entender que é um instrumento de Satanás, né? No caso, Roma foi um instrumento de Satanás. Então, o diabo deu em poder e autoridade a Roma, como também deu a sétima cabeça, que nós já vimos que é a besta ou anticristo. Bom, João disse que essa besta ela tinha aparência de animais, né? E ele cita ali 4 animais. Ele cita um leopardo, né? Ele cita, olha, um leopardo. A besta era semelhante a um leopardo, pés como de urso e boca como boca de leão. E deu-lhe o dragão seu poder, o seu trono e grande autoridade. Eu vou ficar só nesse verso aqui. Bom, Apocalipse 13 diz que essa besta ela tinha uma aparência de leopardo, de urso e de leão, né? Aí quando você vem olhar aqui no livro de Daniel, para que você tenha certeza que a profecia é a mesma, não muda, e que você bote, pelo amor de Deus, de uma vez por toda na tua cabeça, põe na tua cabeça que não se decifra o Apocalipse fora da Bíblia. É a Bíblia que tem que dar o significado do livro de Apocalipse. Vou repetir. 27 livros do Velho Testamento, do Primeiro Testamento, dá a resposta de um único livro do Apocalipse lá na frente, tá bom? Então, vamos ver aqui o que é que disse o profeta Daniel. O que é que disse aqui o profeta Daniel? Vamos ver aqui o que é que diz o profeta Daniel. Eita, Daniel capítulo 7. Ele disse assim, falou Daniel e disse. O que Daniel está dizendo aqui? Eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis 4 dos 4 ventos do céu agitava ali o grande mar. 4 animais grandes diferentes, uns dos outros, subiam do mar. E aí na continuação ele diz assim, o primeiro animal, versículo 4, o primeiro era como um leão. Eu vou só falar os animais. O primeiro era como um leão, e aí diz assim, eu continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso. Depois disto, continuei olhando e eis aqui outro semelhante a um leopardo. E depois, eu leio o versículo 4, versículo 5, versículo 6, agora eu estou no 7. Depois disto, eu continuei olhando na minha visão da noite e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços os que pisava aos pés e sobejava. Era diferente de todos os outros animais que apareceram antes dele. Tinha ele 10 chifres, e estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava insolência ou blasfêmia. Então observe bem. Olha que coisa que interessante. O livro de Apocalipse, na visão de João, quem sobe do mar é uma besta, porém essa besta tinha aparência de leopardo, de urso e de leão. Então, o quarto animal para João tinha aparência de leopardo, de urso e de leão. Já a visão de Daniel era o inverso. Era um leão, um urso e um leopardo. E aí vinha a besta do Apocalipse 13, que era um monstro que ele não tinha assim
não era catalogado na natureza e tinha 10 chifres e aí vai. Então, dando as características do mesmo animal. A pergunta é o seguinte: por que que João, ou melhor, por que que Daniel não deu nome para esse animal? Por que que Daniel começa com leão e por que que João começa com um leopardo, né? Então é muito simples aí, muito fácil da gente perceber. Eu vou trazer você aqui pro quadro, porque esse quadro aqui, ó, eu fiz ele aqui pra gente entender um pouquinho, só pra dar uma ideia aqui. Veja só. Daniel, nós temos um leão, um urso, um leopardo e um monstro terrível, que é o quarto animal. João, nós temos a besta, que é o monstro, um leopardo, um urso e um leão. Percebeu que é o inverso? E por que é o inverso? Vamos ver. Porque da onde Daniel estava, ele olhava para o futuro. Então ele estava em Babilônia, recebendo profecias do futuro. Por isso que tem que ser historicista, viu? Daniel estava tendo uma profecia do futuro. Então é lógico e evidente que deveria, se ele estava no passado olhando para o futuro, né? Ele estava lá atrás, lá no caso, nos dias presentes de Daniel, era o leão, era a Babilônia. Então, de Babilônia, ele enxergava a profecia, ele via a Grécia, aliás, o Medo-Persa, depois via a Grécia e via o Roma. E na visão de Roma, ele não deu uma forma de animal natural, porque era um monstro, era uma anomalia, era uma mistura desses três animais aqui. Quando a gente chega aqui no livro de João, nós temos o monstro, um leopardo, um urso e um leão. Por que será? Simplesmente porque João está olhando para o passado. Percebeu como o historicista é o correto? Esse é o correto do historicismo. Ó, veja só. Então vamos entender aqui. João estava vivendo no Império Romano. Certo? João estava vivendo no Império Romano. Antes de Roma, qual era o império? A Grécia. Depois de Roma, qual foi o império que veio? Os Medos e Persas. E antes, quer dizer, não depois de Roma, né? Depois, antes de Roma veio o Medo e Persas. Aliás, depois de Roma veio a Grécia, né? Ou antes de Roma, né? Veio a Grécia. Antes da Grécia veio Medo e Persa, e antes do Medo e Persa veio a Babilônia. Então nós temos aqui uma inversão de momento. Primeiro momento, Daniel olha para o futuro. Segundo momento, João olha para o passado. Então nós temos a história do mundo aqui sendo revelado por esses quatro animais: Babilônia, Medo e Persa, Grécia, Roma. Daniel olhando para o futuro. João, Roma, Grécia, Medo-Pérsia, Babilônia. Bom, então deu para entender aqui por que que a besta era uma anomalia. A besta era uma anomalia porque era uma mistura de cultura, né? Roma é uma mistura de cultura, de religião, de tudo, de poder dos três impérios anteriores, certo? E por isso que Roma tem essa mistura. Você já percebeu que às vezes quando a gente se refere a Roma, a gente diz uma cultura grego-romana, né? Grego-romana, porque a Roma adquiriu muita coisa da Grécia, que de sua vez do Medo-Persa, que de sua vez da Babilônia. Muito bem. E é por isso que Roma era chamada de Babilônia, né? Então nós temos aqui esses quatro animais que se fundiu em um, e o Império Romano passou a ser ali a besta que não tinha forma, né? Era uma mistura. E ele diz assim, Daniel diz assim,
diferente de todos os outros, porque os três impérios, ele não tinha muito, as ideias dele era militar. Roma não era só militar. Roma trabalhou em cima do militarismo, quer dizer, do poder civil, mas depois se misturou com a religião. Por isso é que aqui no livro, no capítulo 2, nós vemos trazendo aí que o Império Romano, por ser a besta, preste bem atenção, besta, fera, vai sair ou saiu e continuará firme na Europa. Roma é a besta, Roma é o poder que predomina. Quando já se viu Roma predominando, Roma caiu há tanto tempo. Tá dormindo. Eu tenho duas citações interessantes. Uma de uma mulher, escritora, adventista, que ela diz que Roma não muda, certo? Roma não muda, continua ali adormecida, e ela diz assim, que ela é uma fera adormecida, que a qualquer momento ela acorda. E depois de ouvir o padre Paulo Ricardo, na canção nova, dizendo o seguinte, a igreja é um gigante adormecido, amarrado de corrente de papel, e que papel não segura ninguém. A qualquer momento ela vai acordar. Então a igreja, Roma, através da igreja, vai voltar novamente governar este mundo. Você vai ver. Você não vai se decepcionar em esperar. Viu? Não se preocupe, as profecias dizem isso, que o chifre pequeno vai voltar a governar a terra. É a igreja, justamente, isso você está ouvindo. Vai voltar a governar a terra. Não fique ansioso, nada vai acontecer. Alguém diz bem assim, espere sentado, que em pé cansa. Eu digo, não, tudo bem. A profecia acontece, ela demora, mas acontece, beleza? Então é isso aí, meu querido, Deus te abençoe. E não esqueça disso aqui, ó. João olha para o passado, Daniel olha para o futuro, e no futuro tá nós, né? E nós estamos vivendo nos últimos momentos na sétima igreja, já dentro da sétima trombeta. Deus te abençoe e o Senhor te abençoe e te guarde. Um beijinho no coração.